A primeira coisa que meu pai fez quando soube do meu acidente foi oferecer 2 milhões de reais ao médico que conseguisse me fazer voltar a andar. 2 milhões. Era apenas uma fração da nossa fortuna, mas para a maioria das pessoas, era um sonho impossível de ser realizado. O dinheiro que para nós era apenas números numa conta bancária poderia mudar a vida de muita gente, mas não a minha. E de que servirá ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Essa passagem de Marcos capítulo 8, versículo 36, nunca fez tanto sentido para mim quanto naquele momento, deitada numa cama de hospital, com o médico explicando que eu nunca mais voltaria a andar. Que minha medula havia sido comprometida no acidente, uma queda de cavalo, um momento de distração, e minha vida mudou completamente. Eu era Juliana Monteiro, filha única do empresário Ricardo Monteiro, dono de uma das maiores construtoras do país. Tinha 23 anos, acabara de me formar em administração e estava prestes a assumir uma diretoria na empresa do meu pai. Minha vida era feita de viagens internacionais, festas exclusivas e tudo que o dinheiro podia comprar. Mas agora eu era apenas uma estatística médica, uma paraplegia completa. Voltamos para nossa mansão no Jardim Europa, em São Paulo, e meu pai adaptou tudo para mim. Rampas, elevadores, barras de apoio nos banheiros, cama hospitalar. Contratou os melhores fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e enfermeiros para cuidar de mim 24 horas por dia. Mas nada disso parecia fazer diferença. A esperança ia embora cada dia que passava. Eu nunca havia sido uma pessoa religiosa. Meus pais até me levavam à igreja em datas especiais, mas era mais uma tradição social do que algo realmente significativo. Deus era apenas um nome distante, alguém a quem recorremos quando todas as opções acabam. E naquele momento, as opções haviam acabado. Gente, se você está gostando dessa história de superação e fé, não esquece de se inscrever no canal para não perder nenhum dos nossos testemunhos que mostram o poder transformador de Deus em nossas vidas. E me conta aí nos comentários de qual cidade e estado você está assistindo e que horas são por aí. Adoro saber que tem gente de todo o Brasil conectada nesse momento. Os dias se arrastavam. As sessões de fisioterapia eram dolorosas e aparentemente inúteis. Eu via nos olhos do meu fisioterapeuta que ele estava ali apenas pelo dinheiro, não porque acreditava que eu poderia melhorar. E isso me destruía por dentro. Comecei a dispensar as visitas de amigos. Cancelei minhas redes sociais. Não queria mais ver o mundo seguindo em frente enquanto eu estava presa a uma cadeira de rodas. Foi nessa época que ela entrou na minha vida. Dona Maria, a nova faxineira que minha mãe contratou. Uma senhora de uns 55 anos, pele morena marcada pelo sol, mãos calejadas pelo trabalho duro. No primeiro dia em que a vi, ela estava limpando os corrimãos das rampas que meu pai havia instalado para mim. Bom dia, menina, ela me disse com um sorriso tão genuíno que me desconcertou. Há quanto tempo eu não via um sorriso sincero. Todos me tratavam com pena, com aquele olhar de coitadinha. Mas não Dona Maria. Ela me olhava como se enxergasse algo além da minha cadeira de rodas. Bom dia, respondi secamente, tentando manter distância. Eu não queria me aproximar de mais ninguém, principalmente de uma funcionária que provavelmente estaria ali por pouco tempo. Mas Dona Maria não se intimidou com minha frieza. Nos dias seguintes, sempre que me via, sorria e puxava assunto. Falava do tempo, das flores do jardim, das receitas que fazia em casa. Inicialmente, eu apenas respondia com monossílabos, desinteressada. Mas havia algo nela que era diferente. Uma paz, uma alegria genuína que parecia desafiar todas as circunstâncias. Um dia, eu a encontrei cantarolando enquanto limpava meu quarto. Era uma música que eu nunca tinha ouvido antes. Que música é essa? Perguntei, surpreendendo a mim mesma pelo interesse. É um louvor da minha igreja, menina. Deus fará o impossível, ela respondeu, sem parar seu trabalho. A gente canta quando precisa lembrar que não há nada difícil demais para o Senhor. Algo naquelas palavras me tocou. Impossível. Era exatamente como os médicos descreviam minha situação. Impossível voltar a andar.
Impossível recuperar a sensibilidade nas pernas. Impossível ter uma vida normal novamente. A senhora realmente acredita nisso? Perguntei com um tom de desafio na voz. Que Deus pode fazer o impossível. Ela parou o que estava fazendo, apoiou o pano de limpeza na borda do balde e me olhou diretamente nos olhos. Menina, eu já vi Deus abrir portas onde não havia nem parede. Vi ele curar quando os médicos já tinham desistido. Vi ele trazer alimento quando não tinha nada na despensa. Então sim, eu acredito. Porque já vi o impossível acontecer muitas vezes. Aquela resposta ficou ecoando na minha mente por dias. Comecei a observar Dona Maria mais atentamente. Ela chegava cedo, antes mesmo do sol nascer completamente, e eu a ouvia orando baixinho enquanto trabalhava, sempre com um sorriso no rosto, mesmo quando eu sabia que ela enfrentava dificuldades em casa. Aos poucos, fui descobrindo que ela criava sozinha 3 netos, pois sua filha havia falecido anos antes. Como alguém com tantos problemas podia ser tão alegre, tão cheia de fé? Eu, que tinha tudo que o dinheiro podia comprar, estava afundando em amargura e desespero. Enquanto ela, com tão pouco, irradiava uma esperança inabalável. Uma manhã, fui acordada por um barulho de passos no meu quarto. Era muito cedo, o sol mal começava a aparecer. Abri os olhos e vi Dona Maria, que parecia surpresa por me ver acordada. Desculpe, menina, não queria acordar você. Só vim deixar isso aqui. Ela apontou para um pequeno vaso com um girassol que havia colocado na minha mesa de cabeceira. O que é isso? Perguntei confusa. É um girassol que plantei especialmente para você. Sabe por que escolhi essa flor? Porque não importa onde o sol esteja, ela sempre se vira para encontrá-lo. Mesmo nas horas mais escuras, ela já está posicionada, esperando a luz voltar. Pessoal, tenho certeza que você também já passou por momentos difíceis, onde parecia que a escuridão nunca iria embora. Se essa história está tocando seu coração, por favor, se inscreva no canal para receber mais testemunhos como esse. E não esquece de comentar lá embaixo de qual cidade você está assistindo, qual estado, e que horas são aí agora. Adoro essa conexão com vocês. Aquele simples gesto, aquele girassol, quebrou algo dentro de mim. Depois que Dona Maria saiu, chorei como não chorava desde o acidente. Não era um choro de autocomiseração, como os muitos que eu já tinha derramado. Era diferente. Era como se algo estivesse sendo lavado dentro da minha alma. Nas semanas seguintes, comecei a permitir que Dona Maria ficasse mais tempo no meu quarto. Ela limpava e conversávamos. Eu perguntava sobre sua fé, sobre como ela conseguia acreditar tão firmemente em algo que não podia ver ou tocar. E ela me contava histórias da Bíblia, histórias de sua própria vida, testemunhos de fé que presenciou. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Ela me citou um dia, de Hebreus 11:1. Não é sobre ver para crer, menina. É sobre crer para então ver. Um dia, perguntei a ela se poderia orar por mim. Ela sorriu de uma forma que iluminou todo o quarto. Eu já oro por você todos os dias. Desde o primeiro dia que pisei nesta casa, ela respondeu, me deixando sem palavras. Aquela revelação me tocou profundamente. Enquanto eu estava mergulhada em autocomiseração, alguém que mal me conhecia dedicava tempo de sua vida para interceder por mim. Naquela tarde, pedi que ela orasse comigo, na minha frente. Queria sentir, queria entender o que era aquela conexão que ela parecia ter com o divino. Dona Maria se ajoelhou ao lado da minha cadeira de rodas, pegou minhas mãos entre as suas mãos finas, de unhas perfeitamente manicuradas encontrando mãos calejadas pelo trabalho árduo e começou a orar. Foi a oração mais sincera que já ouvi na vida. Ela falava com Deus como se estivesse conversando com um amigo íntimo. Não havia formalidades, não havia palavras rebuscadas ou teológicas. Era uma conversa simples, direta, cheia de fé. Senhor Jesus, tu conheces o coração da Juliana melhor que ninguém. Tu sabes da dor, da frustração, do medo que ela sente. Tu viste cada lágrima que ela derramou, mas tu também sabes do propósito, do chamado, da vida abundante que tens para ela. Hoje, eu te peço, toca no corpo dela, Senhor.
restaura o que está quebrado, mas mais do que isso, toca na alma dela. Mostra para ela quem tu és verdadeiramente. Mostra que tu és o Deus que faz o impossível acontecer. Em nome de Jesus, eu declaro vida sobre a Juliana. Declaro restauração. Declaro um novo começar. Amém. Enquanto ela orava, senti algo estranho. Um calor que começou nas minhas mãos e parecia se espalhar pelo meu corpo. E então, algo que não acontecia há quase um ano, senti um formigamento nas pontas dos dedos dos pés. Foi tão surpreendente, tão inesperado, que abri os olhos assustada, interrompendo a oração. O que foi, menina? Dona Maria perguntou, notando minha expressão de choque. Eu senti meus pés, sussurrei, mal acreditando no que estava dizendo. Eu senti um formigamento nos dedos dos pés. Os olhos de Dona Maria se encheram de lágrimas, mas não eram lágrimas de surpresa. Eram lágrimas de quem sempre soube que aquele momento chegaria. É só o começo, menina. É só o começo. Naquela mesma noite, chamei meus pais e contei o que havia acontecido. Meu pai, sempre cético, disse que poderia ser apenas uma sensação fantasma, algo comum em pessoas com lesão medular. Minha mãe, mais aberta à possibilidade de um milagre, sugeriu que chamássemos o médico para verificar. O Dr. Rodrigo, que acompanhava meu caso desde o acidente, veio na manhã seguinte, fez uma série de testes, usando uma agulha para verificar a sensibilidade nas minhas pernas. Para surpresa dele, eu realmente conseguia sentir quando ele tocava a planta dos meus pés e os dedos. Isso é inusitado, ele comentou, claramente tentando não me dar falsas esperanças. Pode ser uma pequena recuperação da sensibilidade periférica. Não significa necessariamente que você voltará a andar, Juliana. Mas eu sabia, algo havia mudado, não apenas no meu corpo, mas principalmente na minha alma. Pela primeira vez desde o acidente, eu sentia esperança. Uma esperança que não vinha dos médicos ou dos tratamentos, mas de uma fonte muito mais profunda. Nas semanas seguintes, o formigamento se transformou em mais sensibilidade. Conseguia sentir pressão nas coxas, nos joelhos. Durante a fisioterapia, comecei a apresentar pequenos movimentos involuntários. O fisioterapeuta, que antes parecia apenas cumprir seu trabalho, agora estava genuinamente intrigado e engajado. Queridos, se você está acompanhando essa jornada de fé e milagre, não deixe de se inscrever no canal para receber mais histórias inspiradoras como essa. O poder de Deus se manifesta de formas surpreendentes em nossas vidas. Dona Maria continuava orando comigo diariamente. Agora eu também estava lendo a Bíblia, descobrindo histórias de cura, de fé, de pessoas que enfrentaram o impossível e viram Deus agir. Creia, e verá a glória de Deus. Ela me repetia sempre, parafraseando João 11:40. 3 meses após aquela primeira oração, aconteceu o que os médicos chamaram de cientificamente inexplicável. Durante uma sessão de fisioterapia, consegui mover voluntariamente o pé direito. Um movimento pequeno, quase imperceptível, mas deliberado. Não era um espasmo, não era um movimento reflexo. Era eu, controlando meu próprio corpo novamente. O Dr. Rodrigo pediu uma nova ressonância magnética. A imagem mostrou o que nenhum médico esperava: minha medula espinhal estava se regenerando. Algo que a medicina considerava impossível estava acontecendo diante dos olhos incrédulos da equipe médica. Não consigo explicar isso, o Dr. Rodrigo admitiu, olhando para os exames. Em toda a minha carreira, nunca vi nada parecido. É como se fosse um milagre. Completei, com um sorriso. Ele não respondeu, mas seu silêncio era eloquente. A recuperação não foi instantânea nem fácil. Foram mais 6 meses de fisioterapia intensiva, de pequenos avanços seguidos por frustrações, de momentos de dúvida e de fé renovada. Dona Maria estava ao meu lado em cada etapa, não mais apenas como a faxineira da mansão, mas como a amiga que trouxe Deus para minha vida. No meu aniversário de 24 anos, dei meus primeiros passos sem apoio. Pequenos passos, inseguros, mas meus. A mansão estava decorada para uma festa, mas não era uma celebração comum. Era uma celebração de gratidão, de milagre, de fé. Convidei toda a equipe médica, os terapeutas, enfermeiros,
todos que participaram da minha jornada. Mas a convidada de honra era Dona Maria. Quando dei aqueles primeiros passos em direção a ela, não havia um olho seco na sala. Não foi o dinheiro do meu pai que me fez andar novamente, eu disse em meu discurso, com a voz embargada. Foi a fé de uma mulher simples, que enxergou além da minha cadeira de rodas e viu o que eu poderia me tornar. Foi Deus, agindo através dela, que fez o impossível acontecer. Hoje, 5 anos depois daquela primeira oração, minha vida é completamente diferente. Deixei a empresa do meu pai para fundar uma organização não governamental que oferece tratamento fisioterápico gratuito para pessoas com lesão medular. Tornei-me membro ativo da igreja que Dona Maria frequentava, uma pequena congregação na periferia de São Paulo, onde a fé move montanhas diariamente. E Dona Maria, ela não é mais faxineira. É coordenadora do Ministério de Intercessão da nossa igreja e trabalha meio período na organização não governamental, levando sua fé e esperança a pessoas que, assim como eu um dia, perderam a capacidade de acreditar no impossível. A fé da faxineira fez o que bilhões não puderam fazer, meu pai de sempre, com os olhos cheios de lágrimas. Ele também foi transformado nessa jornada. O empresário Durão aprendeu sobre humildade e sobre o valor de coisas que o dinheiro não pode comprar. A Bíblia diz em Mateus 18, 3 que precisamos nos tornar como crianças para entrar no reino dos céus. Por muito tempo, os adultos à minha volta não conseguiam ver o que eu, uma criança, aprendi com Dona Maria, que a fé pode mesmo mover montanhas. Não sei qual é a montanha impossível que você está enfrentando hoje. Não sei que diagnóstico te deram ou que problema parece não ter solução. Mas sei que o mesmo Deus que usou uma simples faxineira para me ajudar a andar novamente pode usar qualquer pessoa, qualquer situação, para transformar sua vida também. Porque não há nada, absolutamente nada, impossível para Deus. E às vezes, Ele usa as pessoas mais simples, como Dona Maria, para nos mostrar isso.